Hoje nós vamos corrigir as questões de matemática do concurso da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, cargo Professor de Educação Básica 1. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, dê um like no vídeo e confira também o link na descrição do nosso curso preparatório. Vamos começar! Considere a seguinte informação apresentada em uma revista eletrônica. De acordo com projeção recente da Companhia Nacional de Abastecimento Conab, a produção nacional de alimentos deve crescer 15% na safra 2022-23 em relação ao período anterior. Com isso, devemos chegar à marca de 312,4 milhões de toneladas. Com base nas informações apresentadas, é correto afirmar que a produção nacional de alimentos na safra 2021-2022, em milhões de toneladas, foi de aproximadamente... Muito bem, queridos, ele disse o seguinte, que a produção deve crescer 15% na safra 2022-23 em relação ao período anterior. Esse valor já com o aumento de 15%, nós temos então a marca de 312,4 milhões de toneladas. Então ele quer saber qual é o valor antes ali do aumento, né? Qual o valor original que sofreu o aumento, que eu posso chamar de X, né? Então a nossa referência, que é 100%, nós temos X, com o aumento de 15%, temos 115%, o valor já com aumento nós temos 312,4. Então aqui é só a gente resolver a nossa regra de 3. 115x é igual a 100 vezes 312,4. É só andar com a vírgula uma, duas casas. Então eu vou ter 31.240. Então o x será 31.240. 115 está multiplicando, passou dividindo. Então, dividindo aqui 31.240 por 115, nós vamos ter o seguinte. Quantas vezes ali o 115 cabe no 312? 2 vezes 2 vezes 115, nós vamos ter 230. 312 menos 230, nós temos 82. Abaixamos agora o 4, abaixou de vida. Quantas vezes o 115 cabe em 824? Ora, nós vamos ter 8 vai estourar, né? Então só pode ser o 7. 7 vezes 100, 700, vezes 10, 70, vezes 5, 35. Que vai dar 805, né? Então o resto será 805. E agora nós vamos ter 24 menos 5 dá 19. Agora baixamos o 0, abaixou de vida. O 115 cabe no 190 uma vez. Então, por aqui já está bom, nós já temos ali a resposta mais próxima, 271. Se eu continuar a divisão, né, claro, nós vamos ter mais casas decimais. Vamos arredondar, então, para 271,7. Lembrando que aqui eu não continuo a divisão, não é necessário, né? Nós podemos parar por aqui. A alternativa correta, portanto, a de aprovação. Vamos seguir. De acordo com dados apresentados no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, no município de São José do Rio Preto, em 2021, o número de matrículas do ensino fundamental superou em 35.615 o número de matrículas no ensino médio. Sabendo que o total de matrículas no ensino médio e no ensino fundamental foi de 66.253 matrículas, então, o número de matrículas no ensino fundamental em 2021 no município de São José do Rio Preto foi de... Muito bem, turma, nós temos o seguinte. Ele disse que o número de matrículas no ensino fundamental superou em 35.615 o número de matrículas no ensino médio. Então, você concorda comigo que no ensino médio, eu não sei, eu posso chamar de X. E no ensino fundamental nós temos, como superou em 35.615,
só pode ser x mais 35.615. E nós temos o total de matrículas que foi de 66.253. Então vamos anotar aqui também. Dessa forma, nós conseguimos resolver aqui por uma equação, né? Vamos encontrar o valor de x. Ele quer saber o número de matrículas no ensino fundamental. Então, afinal, nós temos que calcular x mais esse número. Muito bem, queridos. Então, somando tudo, nós temos x mais x. Nós temos 2x, né? 2x mais 35.615. Isso fecha o total. Se eu somar do ensino fundamental com o ensino médio, é o total de matrículas, que é 66.253. Então, nós vamos ter esse 35.615 está somando, passou subtraindo, né? Então, menos 35.615, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter 30.638. 2 está multiplicando, passa dividindo. 30.638 dividido por 2. Nós temos que o valor de x será igual a 15.319. Ele não pediu quanto é o valor de x, e sim do ensino fundamental, né? Então, ao final, nós temos que somar ali 35.615. Então, o x é 15.319 mais 35.615. Nós vamos ter 9 com 5, 14, vai 1, 2, 3, 3 com 6, 9, 5 com 5, 10, vai 1, 1, 2, 5. 50.000, portanto, né? Nós vamos ter 50.934 matrículas. Alternativa correta, portanto, B, de boa questão. Com base em informações apresentadas no site do IBGE, sobre o município de São José do Rio Preto, foi elaborado o seguinte gráfico apresentando o número de matrículas no ensino médio no período de 2017 a 2020. Diante dessas informações, é correto afirmar que o número médio de matrículas no ensino médio no município de São José do Rio Preto, no período de 2017 a 2020, foi de... Ele quer o número médio de matrículas no período considerado. Então, ele quer a média aritmética. Concorda comigo? Então, a média nós vamos fazer a soma das medidas dividido pelo número de medidas. Então, nós vamos somar todo mundo aqui. Então, essa soma, turma, eu já fiz aqui. O total deu 61.008. Tudo bem? Se você somar todo mundo, vai dar isso. Perfeito? E nesse caso, quantas medidas nós temos? Nós temos 1, 2, 3, 4 medidas. Então, eu divido pelo número de medidas, que é 4. Então, agora, 61.008 dividido por 4, nós vamos encontrar 15.252. Questão bem tranquila aí, envolvendo média aritmética simples. Alternativo, portanto, letra A, de aprovação. O número de RG é constituído de 9 dígitos, sendo o último dígito o dígito verificador. Se apresentarmos um número de RG por A, B, C, D, E, F, G, H, X, o DVX é calculado da seguinte maneira. Calcula-se que esse Q é igual a 9A mais 8B mais 7C até chegarmos ali em 2H. Divide-se Q por 11 e seja P o resto da divisão. P é um número natural entre 0 e 10. Se P é igual a 10, então utiliza-se a letra X como DV. Se P é menor que 10, então X é igual a P. O DV para 987654332-X é... Muito bem, queridos. Inicialmente, nós devemos calcular qual que é aquele valor do Q. Então, o Q, ele disse que é 9 vezes A. Quem é a posição do A? Então, da esquerda para a direita, nós temos que o A ele vale 9, certo? Então, o primeiro aqui é o 9.
Então, 9 vezes o A, 9 vezes 9, mais, depois nós vamos ter 8 vezes o B, que é 8, coincide, né? Sempre o mesmo número, 8 vezes 8, depois mais 7 vezes C, o C é 7 também, mais 6 vezes o D, que é 6, mais 5 vezes o E, que é 5, 4 vezes o F, 4 vezes o F, que é 4, mais 3 vezes o G, que é 3, e 2 vezes o H, que é 2. Então, vamos calcular quanto é o valor do Q. Aqui fica bem fácil na multiplicação. 9 vezes 9, 81. 8 vezes 8, 64. 7 vezes 7, 49. 6 vezes 6, 36. 5 vezes 5, 25. 4 vezes 4, 16. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. Não se esqueça que aqui a gente deve multiplicar primeiro e depois que a gente soma, né? Muito bem, agora adicionando todo mundo, nós vamos ter 284. Então, ele disse que esse valor é o valor de Q, certo? A gente calculou então o valor de Q e ele disse que divide-se Q por 11. Então, agora nós vamos pegar 284 e vamos dividir isso por 11. E nós vamos encontrar um valor P, que será o resto da divisão. Então, vamos fazer a divisão e descobrir quem é esse valor de P. Muito bem, nós temos o seguinte: quantas vezes o 11 cabe aqui no 28? 2 vezes, né? 2 vezes 11, 22. O resto é 6. Abaixamos o 4. Abaixou, divida. 5 vezes 11 dá 55. O resto será igual a 9, né? Se P é o resto da divisão, então nós temos que o resto é igual a 9. Descobrimos que o P é igual a 9. Ele disse: se P é igual a 10, então utiliza-se a letra X como dever. Não pode ser X, né, porque não encontramos 10 como resto. Se o P é menor que 10, então o X é igual a P. Então, o nosso X será igual ao P, que é 9. O X será igual a 9, alternativo, portanto, E de exata. Show de bola? Espero que você tenha entendido. Vamos para a próxima. Um pedaço retangular de cartolina tem área de 156 centímetros quadrados. Se a diferença entre as medidas do maior e do menor lados desse pedaço de cartolina é de 1 centímetro, seu perímetro é de... Muito bem, turma, nós temos então que a área da cartolina de formato retangular, a área de um retângulo, ela é igual a 156 centímetros quadrados. Ele disse que a diferença entre as medidas do maior e do menor lados desse pedaço de cartolina é de 1 centímetro. Portanto, o maior lado eu vou chamar de x mais 1 e o menor eu vou chamar de x. Então, se eu multiplicar, né, já que a área do retângulo é base vezes altura, ou ainda, né, comprimento vezes largura, nós temos x vezes x mais 1. Isso tem que resultar em 156. Concorda comigo? Então, aqui nós devemos resolver uma equação do segundo grau. Depois eu vou mostrar para vocês que há um jeito também um pouco mais rápido de fazer isso. Resolvendo pela equação do segundo grau, x vezes x na distributiva, x ao quadrado, mais x vezes 1x. 156, deixando na forma geral, passamos para a esquerda, ficou menos 156 igual a 0. Aqui nós temos o valor do A, B e C pela fórmula resolutiva, os coeficientes. A é quem acompanha x ao quadrado, que é 1. B é quem acompanha o x, que é 1. E C é o termo independente, que é menos 156. O delta você já sabe, né? B ao quadrado menos 4AC. Então, o delta é B. Quem é B? 1 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1,
vezes o c, que é menos 156. Então, vamos ter 1 ao quadrado é 1, menos vezes menos dá mais, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 156 dá 624. Com 1, 625 é o nosso discriminante delta. Você se lembra que o x é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Lembre-se que o x ele tem que ser maior que zero, né? Porque é a medida, afinal, de um comprimento. Então, nesse caso, a medida deve ser positiva. Então, nosso x será menos b, o valor do b. Nós temos que é 1, menos 1. Somente o valor ali à esquerda da raiz, somente o sinal de mais, né? Porque deve ser positiva, senão vai dar negativo o x. Raiz quadrada de delta, 625. Isso dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, vamos ter menos 1 mais raiz quadrada de 625 é 25. Isso sobre 2. Menos 1 mais 25, aqui nós vamos ter 24, né? 24 dividido por 2, temos 12. Então, nós sabemos que o valor do x é 12. Então, o maior lado só pode ser 12 mais 1, que é 13 centímetros. E o menor lado, ele é o x direto, que é 12 centímetros. Ele quer o perímetro daquele pedaço retangular. Então, se o pedaço é retangular, né, nós vamos ter ali o seguinte, turma. Nós vamos ter 13 centímetros é o maior lado. Então, 13 em cima e embaixo, 12 centímetros é o menor, que no meu desenho ficou dessa forma. É claro, fora de escala. Né? O perímetro é a soma de todos os lados. 13 com 13, 26. 12 com 12, 24. 24 com 26, nós vamos ter 50 centímetros. Perfeito? Então, perímetro 50 centímetros, alternativa E de exata. Eu disse que eu ia mostrar para vocês um jeito alternativo de resolvermos a questão. A gente teria até aqui, né, que a área é 156. Fazendo a fatoração, turma, a pergunta é, qual número vezes esse mesmo número mais 1, nós temos que o produto deles resulta em 156. Se é um número natural, esse número que eu estou procurando, né, esses dois números que multiplicados dão 156, eu consigo, por fatoração, encontrar por tentativa. 156 dividido por 2, nós vamos ter 78. Dividido por 2, nós temos 39. Por 3, temos 13. E 13 só dá para dividir por 13, que vai dar 1. Então, aqui na nossa fatoração, eu tenho o seguinte. Se eu multiplicar 2 vezes 2, dá 4 vezes 3, dá 12, né? Então, 12 vezes 13 resulta aqui no 156. Então, esses dois números, né, só podem ser o 12 e o 13. Nesse caso, o x sendo 12. Então, nós temos que 12 vezes 13. Isso resulta no 156 pelo teste da fatoração. Então, os lados procurados, 12 e 13. 12 o menor, 13 o maior. Perímetro é a soma das medidas de todos os lados, 12 mais 13 mais 13. Nós vamos encontrar 50. Perfeito? Então, um outro jeito da gente resolver a questão, alternativa E de exata. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um grande abraço. Se inscreva no canal, dê um like no vídeo, confira o nosso curso e até a próxima!